Como diz o William James, nada atrapalha mais o crescimento do que a convicção de já ter chegado lá. Você foi aquela criança que sempre ouviu "que inteligente" quando acertava uma resposta difícil. Ganhou troféus por boas notas sem precisar estudar muito. Os professores diziam que você ia longe, mas agora, anos depois, há um vazio estranho. Você parou de crescer. A mesma inteligência que te destacou tornou-se sua maior limitação. Esse é o efeito garoto inteligente, quando o talento natural se transforma numa gaiola dourada que impede o verdadeiro desenvolvimento. A psicologia chama isso de mentalidade fixa, termo cunhado por Carol Dweck em suas pesquisas revolucionárias. Na Universidade Stanford, crianças elogiadas por serem inteligentes, em vez de esforçadas, desenvolvem um medo patológico de desafios, porque se acreditam naturalmente brilhantes, qualquer dificuldade passa a ser uma ameaça à sua identidade. Um estudo acompanhou 2 grupos de alunos por 10 anos. Os superdotados, que tinham facilidade inicial, e os medianos, que precisavam se esforçar. O resultado? Aos 25 anos, os do segundo grupo alcançaram carreiras 37% mais bem-sucedidas. Por quê? Porque aprenderam a aprender. Você consegue identificar esse padrão na sua vida? Aqueles primeiros sucessos fáceis criaram uma armadilha, a crença de que se algo não vem naturalmente, não vale a pena. O garoto que tirava 10 sem abrir livros vira o adulto que desiste ao primeiro obstáculo. A menina que era a mais esperta da turma evita projetos complexos onde poderia não brilhar imediatamente. Seu cérebro foi condicionado a acreditar que o esforço é para os menos dotados e agora paga o preço por isso. A neurociência explica o mecanismo por trás dessa estagnação. Quando você repete apenas o que já domina, seu cérebro opera nas redes neurais já estabelecidas, mas o verdadeiro crescimento acontece na zona de desconforto cognitivo, onde novas conexões são formadas através da luta com problemas difíceis. É como musculação, se você só levanta pesos fáceis, nunca desenvolve força nova. O garoto inteligente fica preso, levantando os mesmos pesos leves para manter a ilusão de competência. Os sintomas são sutis, mas devastadores. Procrastinação em projetos desafiadores, porque se eu me esforçar e não for perfeito, significa que não sou tão inteligente. Tendência a atividades onde já é bom, evitando as que exigiriam aprender do zero. Irritação com críticas construtivas, interpretadas como ataques ao seu intelecto. Pior, muitas vezes essa dinâmica é inconsciente. Você se convence de que só não está interessado em certas áreas, quando na verdade está protegendo sua autoimagem de gênio adormecido. Mas há uma saída. O primeiro passo é o diagnóstico honesto, em que áreas da sua vida você parou no tempo confiando no talento natural. Quais habilidades você evita desenvolver porque não seria imediatamente excelente? O simples reconhecimento desse padrão já começa a desmontá-lo. O segundo passo é reprogramar sua relação com o esforço. Experimente o desafio dos 30 dias difíceis. Escolha uma atividade onde você é iniciante, um instrumento musical, um esporte, um idioma, e comprometa-se a praticar 20 minutos por dia, documentando os pequenos progressos. O objetivo não é se tornar excelente, mas reaprender a ser aprendiz, condição essencial para qualquer crescimento real. Agora, vamos explorar como essa mentalidade se manifesta nas relações profissionais e amorosas, e como transformar o ex-garoto inteligente num adulto em constante evolução. Como diz o Eric Hoffer, o mundo pertence aos aprendizes, enquanto os sabichões estão armados apenas com um arsenal de verdades ultrapassadas. Quantas vezes você já viu aquela cena, o funcionário mais inteligente da equipe sendo ultrapassado na carreira por colegas menos brilhantes, porém mais persistentes? Essa é a face mais cruel do efeito garoto inteligente no mundo adulto. Enquanto os outros aprendem a jogar o jogo corporativo, você fica preso esperando que seu talento inato seja reconhecido como era na escola. O problema? No mercado de trabalho, ninguém te dá nota, te pagam por resultados. Pesquisas da Harvard Business School revelam que profissionais que se autodescrevem como muito inteligentes têm 43% mais chances de ficarem estagnados em cargos intermediários. Por quê? Porque desenvolvem o que os psicólogos organizacionais chamam de síndrome da competência seletiva.
só se engajam em tarefas que confirmem sua autoimagem de gênio, evitando qualquer desafio que possa expor limitações. Enquanto isso, os C2Z2Z medianos, que precisam lutar por cada oportunidade, desenvolvem algo muito mais valioso: resiliência e capacidade de adaptação. Na prática, isso se manifesta de formas sutis, recusa a pedir ajuda. Se sou tão inteligente, deveria saber tudo. Rejeição a feedbacks. Eles não entendem minha genialidade. Fuga de posições de liderança. Prefiro trabalhar sozinho. O neurocientista David Rock explica: nosso cérebro trata ameaças à autoimagem como perigos físicos. Para o garoto inteligente, admitir que precisa aprender algo novo ativa os mesmos circuitos neurais que sentiríamos diante de um leão faminto, daí a preferência por ficar na zona de conforto intelectual, mesmo que isso signifique ficar para trás. Mas a ironia mais cruel está no campo amoroso. Aquela pessoa acostumada a ser a mais inteligente da sala, muitas vezes fracassa nos relacionamentos, porque trata conversas como debates a vencer, não como pontes a construir. Estudos sobre compatibilidade conjugal mostram que relacionamentos onde um parceiro se considera significativamente mais inteligente têm 62% mais conflitos. Não por diferença intelectual real, mas pela incapacidade de valorizar outras formas de inteligência: emocional, social, prática. O antídoto começa com um exercício doloroso: o mapeamento de vulnerabilidades intelectuais. Liste 3 áreas onde você se sente menos competente: gestão de pessoas, finanças pessoais, inteligência emocional. Agora pergunte-se: quanto dessa resistência é realmente falta de interesse e quanto é medo de não ser imediatamente bom? A técnica mais eficaz vem do mundo dos esportes: a prática deliberada. Ao invés de repetir o que já sabe fazer bem, concentre 70% do seu tempo de aprendizado na borda do seu conhecimento atual, aquela zona onde você erra cerca de 30% das vezes. É desconfortável, mas é exatamente onde o crescimento acontece. Agora, revelaremos como transformar essa consciência num sistema de aprendizado contínuo, a verdadeira marca dos gênios que continuam relevantes por décadas. Como diz Albert Einstein, a medida da inteligência não é mais o quanto você sabe, mas sua capacidade de aprender ao longo da vida. Chegamos ao ponto de virada, o que separa os ex-garotos inteligentes que ficaram para trás daqueles que se transformaram em mentes verdadeiramente brilhantes. A resposta está numa única palavra: aprendibilidade, a habilidade de se reinventar continuamente. Enquanto o talento natural tem data de validade, a capacidade de aprender é o único superpoder que se fortalece com o tempo. A neuroplasticidade, descoberta revolucionária das últimas décadas, prova que nosso cérebro nunca para de se adaptar. Um estudo com médicos especialistas no Hospital Universitário de Hamburgo mostrou algo fascinante: aqueles que se consideravam eternos estudantes mantinham habilidades cognitivas 40% mais afiadas aos 50 anos do que colegas que confiavam apenas no conhecimento acumulado. O segredo: eles haviam desenvolvido o músculo do aprendizado contínuo. Mas como reconstruir essa capacidade depois de anos acreditando que já sabe o suficiente? O primeiro passo é adotar o que os psicólogos chamam de mentalidade de crescimento radical. Isso significa trocar o prazer de saber as respostas pelo fascínio de fazer boas perguntas. Ver cada erro não como fracasso, mas como dado valioso. Entender que até seus pontos fortes precisam ser constantemente desafiados. A prática é surpreendentemente simples, mas não fácil. O método 20-20. Dedique 20 minutos por dia a aprender algo totalmente fora da sua zona de conforto. Gaste outros 20 minutos ensinando algo que domina. O ensino reforça o aprendizado. Que funciona. Quando você era o garoto inteligente, seu cérebro se acostumou a picos de dopamina por acertos rápidos. Agora precisa se recondicionar a buscar a recompensa mais sutil, porém mais duradoura, do crescimento gradual. O segundo elemento crucial é construir sua rede de desafios, pessoas que te puxam para cima intelectualmente. Pesquisas do MIT mostram que nos tornamos a média das 5 pessoas com quem mais trocamos ideias. Se você é constantemente a pessoa mais inteligente da sala, está na sala errada.
Procure mentores que te intimidem, colegas que te provoquem, discípulos que te forcem a articular seu conhecimento. Aqui está a verdade libertadora. Quando você para de se definir como o inteligente e começa a se ver como o eterno aprendiz, algo mágico acontece. Seus antigos medos de não saber, de errar, de parecer imperfeito, se transformam em combustível. Cada desafio vira oportunidade, cada crítico vira professor. O verdadeiro ápice intelectual não é quando você tem todas as respostas, é quando você redescobre o prazer de ser principiante, não mais como uma criança que precisa provar seu valor, mas como um adulto que escolheu a humildade como estratégia.